Olá, eu sou o Alexandre Martins dos Santos, sou deficiente visual e vou contar um pouco da minha história de vida para vocês. Em minha gestação, minha mãe teve toxoplasmose. Por esta razão, eu nasci de 6 meses e com problemas neurológicos. Fui diagnosticado com foco. E por essa razão, o médico acreditava que meu problema de saúde poderia interferir no meu desenvolvimento. E por isso já fui colocado como que eu não iria conseguir me desenvolver normalmente. E aí o tempo foi passando, o médico aconselhou a minha mãe a me matricular numa escola de pessoas com deficiência, a PAI. Na época, minha mãe foi muito resistente, por não conhecer, por ter algumas diversas questões que fazem parte, né, do sentimento de mãe quanto a um filho com deficiência, e por essa razão, no primeiro momento, ela me matriculou numa escola infantil. Eu interagia com as crianças, mas a minha interação não era muito grande, até pela questão da deficiência visual, que ainda não tinha sido diagnosticada. E fui seguindo a minha vida. Mas eu comecei a apresentar algumas dificuldades de aprendizagem. E aí, minha mãe entendeu a questão e me colocou na PAI. Lá na PAI eu consegui superar diversas questões na área do desenvolvimento, cresci e consegui, por meio de avaliações, por meio de testes, superar essa questão da deficiência. Claro que eu encaro isso como uma cura. Eu acredito que Deus me curou do foco. Porque a partir de então eu não tive mais problemas de aprendizagem. E a PAI foi importante na minha vida porque ela conseguiu, por meio da psicóloga, verificar que, na verdade, meu problema não era intelectual, meu problema era visual. Eu tinha uma grave deficiência visual em consequência da toxoplasmose. E com essa questão avaliada, tudo certinho, eu passei a ir para a escola. A psicóloga me deu alta da instituição e eu fui estudar na escola regular. E foi uma vitória na minha vida. Eu confesso que foi a primeira grande superação na minha vida. Eu acho que isso foi muito importante, né? E é importante mostrar esse momento de vida, momento que superamos diversas expectativas, né? Porque você recebeu um diagnóstico de que você vai ser um retardado, né? Que foi o diagnóstico da época, foi a fala da época, inclusive. Isso é muito importante pra gente, né? E aí a gente foi para a escola regular, frequentei a sala especial por 2 anos e depois fui para o ensino regular mesmo, né? Que aí foi 100% regular, não era só estar numa escola, mas sim com a turma toda regular. E aí a gente enfrentou algumas dificuldades também na escola, que faz parte, qualquer aluno, né? Principalmente com matemática, no primeiro momento eu não gostava, mas aprendi a gostar. Meu pai me ajudou muito nesse processo, na parte de exatas. Aí eu passei a gostar muito de exatas, né? Passei por 3 escolas, por questões de endereço, né? Mas sempre fui um bom aluno, sempre me desenvolvi bem, e isso foi marcante na minha vida acadêmica. Teve situações engraçadas, uma delas é quando eu fui aprender a conta de vezes. Eu tinha dificuldade de entender aquele sinal que a gente colocava na conta de mas, e aí eu aprendi, até brinquei, né, com a minha esposa, eu brinco quando eu falo dessa situação, né? Eu aprendi a chamar aquele sinal de morreu. Eu não estava dando conta de fazer uma conta com um sinal daquilo lá, e de repente a professora apresentou uma conta com 2 sinais. Eu lembro que eu falei na sala de aula, 2 morreu, professor, não estou dando conta de 1. O sinal, na verdade, o nome correto dela é o sinal de produto, né? Mas, enfim, são situações engraçadas que eu acho que é legal citar. Eu acho que o vídeo fica até mais solto com essa questão. Então, gente, aí eu fui para a escola, depois o ensino médio, né? Superando a cada momento, né? A cada situação. Não apresentava nenhum sintoma mais da questão do foco, até foi feito exames e não encontrou-se mais nada. A questão da deficiência visual, eu fui evoluindo o quadro, comecei com 16 graus, o meu primeiro óculos, e com o tempo foi diminuindo. Quando eu estava no ensino médio,
que eu fui diagnosticado com o descolamento de retina, no último ano do ensino médio. Nesse período eu já estava usando 6 graus, para observar o quanto que a minha miopia estava diminuindo. E mesmo com esse grau de diminuição, não sabemos o motivo, provavelmente questões da toxoplasmose, veio o descolamento de retina, tá? E com esse descolamento de retina, eu praticamente deixei a escola no finalzinho do primeiro período, no primeiro semestre da escola. Graças a Deus, graças ao meu esforço também, eu sempre tirei boas notas. E as notas do primeiro semestre superiram as notas do segundo semestre. A escola não aceitou que eu repetisse o ano pelo fato de eu ser um bom aluno e entender que eu conseguiria correr atrás do conteúdo, entre aspas, perdido. E na minha época de ensino, que era o colegial, não era nem ensino médio, a gente, na verdade, tinha os 2 primeiros anos de conteúdo e o terceiro ano só de revisão. Então, por essa razão, a escola entendeu que não tinha necessidade de eu refazer o terceiro ano. E aí, eu fui para São Paulo, fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia. Minha mãe, nesse período, sofreu muito em São Paulo, porque tivemos problemas familiares e isso foi muito triste para ela, né? E ela teve que me deixar sozinho, no caso, com pessoas que ela conhecia, e aí acabou tendo algumas questões. Mas a gente superou esse momento, graças a Deus também, e fez a cirurgia, voltei para Barretos, sempre gostei muito de trabalhar. Antes, quando eu era menino, trabalhei em escritório, trabalhei de jardinagem, trabalhei em padaria, né, com auxiliar geral, e foi muito bom esse período. E depois que eu fiz a cirurgia, eu revi vários conceitos meus, eu pude voltar a trabalhar, né, porque eu sempre gostei muito, como eu já disse. Então, vale a pena, né, a gente ser uma pessoa empreendedora, né, intraempreendedora, que gosta de fazer, que gosta de produzir. Eu acho que isso é um diferencial. E aí, no final, em meados de 2002, eu tive novamente o problema na visão. Acordei praticamente cego. Dormi enxergando e acordei cego. E isso foi muito duro para mim. Foi muito difícil. Né? Hoje, quem me vê não imagina como que foi sofrível você dormir enxergando e acordar cego. Na verdade, eu estava voltando, né, da igreja e, de repente, eu comecei a ver tudo enfumaçado, meio embaçado, na rua mesmo. Mas aí eu fui dormir, eu falei, cansaço, né, tal. Fui dormir, no dia seguinte, o sintoma até pior, porque já estava parecendo fumaça. Eu até lembro que eu acordei e falei assim, nossa mãe, o pessoal a gente morava perto de uma torrefação de café. Eu falei, nossa, o pessoal hoje exagerou, né, na dosagem da torrefação. Aí ela, não, tá tudo normal. Eu falei, não tá, eu tô vendo tudo enfumaçado. Aí na hora a gente foi pro médico, né, e ele na hora encaminhou para Ribeirão Preto. Por quê? A cirurgia que eu fiz no olho começou a ser rejeitada. Eles colocaram uma lente no olho e o olho começou a rejeitar essa lente. A cirurgia eles falam que é vitrectomia no caso. E aí eles tiveram que fazer essa nova cirurgia, foi no HC de Ribeirão Preto. Só que infelizmente a visão não teve como recuperar. Não foi possível. Eu fiz 3 cirurgias nesse período. Foi muito sofrível e as intervenções não foram fáceis, mas não geraram resultados positivos. E aí eu fui definitivamente colocado como cego. Foi duro. Eu pensei em desistir, né? Fiquei 1 mês curtindo a minha depressão mesmo. Foi uma depressão bem profunda. Porque assim, imagina, um rapaz de 22 anos de idade, no auge da vida, juntando dinheiro para tirar carta, de repente, ver todos os seus sonhos, simplesmente acabou o mundo naquele momento. Foi duro, chorava demais, eu passei a ficar um pouco agressivo. Acho que todo ser humano que passa por alguma dificuldade, a agressividade é, na verdade, uma defesa, né? E aí foi assim que a gente sobreviveu, porque foi realmente sobreviver. Saía do quarto para
comer e ir no banheiro, só. Graças a Deus essas funções eu mantive normal, né? Mesmo com a questão da depressão. Aí um dado dia, eu me deparei na frente de um espelho que eu tinha no quarto e vou falar na íntegra as palavras. Eu tive que ser grosso comigo mesmo para conseguir dar esse giro e começar a buscar as coisas para minha vida. Virei para mim e falei assim: toma vergonha nessa sua cara. Você é homem. Você já tem 22 anos de idade. Não é um moleque para ficar dentro desse quarto choramingando. Levanta, vai para a luta e segue a tua vida. Foi quando eu peguei um cabo de vassoura, desrosquei a vassoura e fui dar uma volta no quarteirão. Foi libertador. Foi, né, como diz, né? Eu me empoderei naquele momento do que eu poderia fazer na minha vida. Mas ainda assim, não tinha tido contato com cego, não fazia, ainda estava lidando com não saber. Foi quando a Maria Augusta, na época vereadora, apareceu na minha casa. E lembrando que eu ainda estava com a revolta. E aí ela apareceu em casa e eu falei: se essa mulher veio aqui pedir volta, eu vou mandar ela embora de casa escorraçada. Uma das coisas que eu sempre fui muito revoltada com política. Então eu estava pronto, já estava armado para atacar. Aí ela simplesmente chegou e falou da Abavim brevemente, que trabalha com pessoas com deficiência, e perguntou: você não quer dar um pulo na Abavim? Você não quer conhecer? Ela é a Sônia, né? Aí eu me desarmei. Na hora, assim, todos os canhões que estavam voltados para ela caíram no chão. Porque eu estava pensando que ela vinha fazer uma coisa e veio simplesmente me convidar para conhecer a instituição que ela atua, né? Que ela montou para estar ajudando essas pessoas. E fui. Foi maravilhoso. Eu falo que esse dia, o primeiro dia que eu fui na Bavim, foi o melhor dia da minha vida, porque foi o dia que abriu meus olhos para mais coisas, para mais possibilidades. Foi lá que eu conheci o Christian, um outro deficiente visual, que o cara é um dos melhores radialistas do Brasil. Ele trabalhava no Hospital do Câncer, aqui da cidade, e assim, eu perguntando, porque assim, quando você encontra com uma pessoa que já tem experiência de vida, você quer saber tudo. E eu perguntei: como é que você faz? Como é que você anda? Eu pego um ônibus. Como é que você pega ônibus? Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu, meu Deus. Eu vi possibilidade de várias coisas se abrir para mim. E comecei a frequentar a instituição, a nossa amizade foi se aprofundando e somos amigos até hoje. E ele foi me aconselhando, foi abrindo portas para mim, né? No sentido de mostrar possibilidades. E aí um dado dia ele chegou, 3 meses de Abavim, 3 meses de cegueira, e ele chegou para mim e falou assim: você não quer ir para Ribeirão Preto? E eu falei: uau, mas como é que eu vou para Ribeirão Preto, né? Como é que eu vou fazer? Cego? Não, é tranquilo, lá tem uma associação que abriga as pessoas que querem estudar e trabalhar e tal. E aí foi. Aí eu comecei a alimentar a ideia. Minha mãe, coitada, acabou de ver um filho perder a visão. Choramos muito juntos por toda essa perda. De repente, mãe, eu vou para Ribeirão Preto. E eu não perguntei para ela se ela aceitaria que eu fosse. Eu falei: não, eu vou para Ribeirão Preto. E fui. Lá eu conheci pessoas fantásticas. A Associação dos Cegos, carinhosamente a gente chama de Lar dos Cegos, lá me acolheu com... Olha, foi um lugar que me deu plena autonomia. Eu tinha chave, eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse. Não tinha restrições. Era uma instituição que não tratava você como institucionalizado. Ela simplesmente dava moradia. Tanto é que eu até falava que era pensão. Porque era bem parecido com pensão. Você não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair, não tinha que dar satisfações de onde você ia. Simplesmente a tua vida era tua. Desde que você respeitasse os colegas que moravam com você, ok. Então, foi muito enriquecedor para mim. Aí lá eu conheci uma outra instituição, que é a Devirp. Inclusive foi o Christian que me indicou. E aprimorei o Braille, que aqui eu já tinha aprendido com a professora Lia. Mas aí eu aprimorei o Braille lá, com os professores da instituição. E como o meu foco era o trabalho, vi que o Braille estava sendo desenvolvido, mas a questão do trabalho não.
Aí eu fui embora para melhorar, para buscar mais alternativas. Aí eu conheci o dono do César Lattes e ele me aceitou para eu ser aluno de cursinho lá. Então eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E eu já tinha uma queda pela psicologia, e embora eu gostava muito de exatas, sempre gostei muito de física, eu tinha uma queda pela psicologia. E comecei a ler, os alunos lá da escola, a gente tinha que apresentar seminários de profissões, e o meu grupo calhou de apresentar o seminário de psicologia. Com isso eu passei a ler algumas coisas do Freud, passei a ler algumas coisas. A psicanálise é um pouco mais conhecida lá fora do que a psicologia comportamental. A gente acaba tendo mais acessos a textos da área da psicanálise. E eu me apaixonei. Eu falei, gente, esse negócio de psicologia é legal, vou fazer, né? Aí eu fui convidado pelos meus colegas a fazer o Enem. Na época eu não estava muito convencido, foi o primeiro ano do Enem. E eu não estava muito convencido que eu daria conta, né? Pelo tempo que eu já estava fora da escola, a própria deficiência visual e tudo mais. Ok. Fui, fiz o Enem, gabaritei a prova de inglês, incrível. Fui muito bem nas outras questões, né? Fiquei bem acima da média. A média foi 400 pontos, eu tirei 780. E foi muito bom isso, para mim, foi muito bom para minha autoestima, porque até então, por mais que eu estava superando as coisas, eu ainda não acreditava em mim mesmo. Fui bem na redação também. E aí começou a acender a esperança, né? Não, eu vou conseguir entrar na faculdade, né? Porque tinha a questão da nota do Enem valer já para ajudar no vestibular naquela época, tá? E aí eu fiz os vestibulares, eu não consegui pontuar mais por causa de exatas nas provas do vestibular, porque eu tinha muita dificuldade em lidar com contas, com Braille ainda, né? Mas, enfim, eu consegui entrar na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, e passei em medicina. Só que eu falei, uma faculdade particular, então não ia, nem vai dar pra gente estudar. E aí, com o apoio de amigos, com o apoio de pessoas que esteve muito próximas a mim, lá em Ribeirão Preto, eu passei a estudar, a conversar com o serviço social da faculdade, e nessas conversas com o serviço social, eles fizeram toda a questão, que realmente eu não tinha condições de pagar, e eu ingressei na faculdade como aluno bolsista, sem ter a certeza que a bolsa tinha dado certo. Então, a qualquer momento, eu poderia, de repente, sair da faculdade, né, porque a gente não tinha essa certeza. Uma coisa legal falar da minha faculdade. A minha faculdade começou em pizza. Isso mesmo. No Brasil, as coisas acabam em pizza. A minha faculdade começou. E nós não tínhamos... Eu nunca esqueci esse valor, ficou marcado. R$ 875 de matrícula. Obviamente, nós não tínhamos esse dinheiro. Não tinha nem 50. Mas beleza, enfim. A mãe de uma amiga nossa, na época, até no momento atual, nossa cunhada, ela teve a brilhante ideia, Cida, vamos fazer pizza. E ela chama Zezé. Ela era muito ativa, muito assim, quando ela pegava um trem para fazer, ela fazia. Aí minha mãe, mas não vai dar tempo, uma semana. Não, vamos fazer. Se não der, não deu. Se der, deu. E se for da vontade de Deus, ele vai entrar. Ela falou desse jeito. Beleza. Elas fizeram as pizzas. Gente, nós conseguimos R$ 2.400. Deu para pagar a matrícula e eu me manter durante 6 meses em Ribeirão Preto. Então, assim, quando Deus põe a mão, não adianta falar que não vai dar certo, não adianta falar que não vai acontecer. Quem dá a última carta é Deus, é Ele que fala a última palavra. E quando Ele fala, pode um universo inteiro ir contra você, que Ele não vai conseguir, porque Deus é maior. E aí eu comecei a fazer a faculdade foi dando todo o apoio necessário. A coordenadora chegou a falar, Alexandre, eu não sei o que eu faço, mas você vai falando, participar das aulas é normal para você, é tranquilo? Sim. Não, então, o que você tiver dificuldade, você vai pontuando e a gente vai fazendo. Agora as provas, quando chegar as provas, a gente vê. Primeira prova eu fiz em Braille, a gente transcrevia todas as provas em Braille, e depois eu respondia em Braille e lia as respostas para os professores. No segundo momento, a gente fazia as provas gravadas em fitas cassete. Então, os professores gravavam as perguntas nas fitas, as mesmas perguntas dos outros alunos. Não tinha diferença. Só o método de fazer que foi diferente. Aí, eu
Nós, porque eu tinha uma colega que era também deficiente visual, e aí a gente fazia a prova em braille, as provas nessas adaptações. Aí no último momento veio a tecnologia assistiva, a faculdade comprou o leitor de telas, o Virtual Vision, e a gente passou a fazer as provas no computador do segundo ano em diante. Foi uma maravilha, porque assim, a autonomia, que a UNAERP deu uma autonomia pra gente que foi fantástica. Eu e a minha colega de sala, a gente tinha muita autonomia para atuar, para fazer. Tinha alunos que até ficavam apoiados em nós, que acho que isso acontece em todo contexto, né? E eu não achava ruim por um lado. Pô, se eu consigo carregar um colega, vamos dizer assim, nas costas para ajudar no que for necessário, e às vezes, entre aspas, esse colega até conseguir nota em trabalhos graças a mim, por que tem? Ótimo, eu estou ajudando alguém e estou me ajudando, porque para mim a autoestima isso era bom. Às vezes as colegas falavam, mas isso não está certo e tal. Quem foi prejudicado foi a pessoa. Eu ganhei muito, porque eu sempre fui muito rígido com prazo. O trabalho era para 2 meses, 1 mês antes já tinha que estar pronto. Não tinha esse negócio de deixar para a última hora. E foi assim. Me formei, o dia da minha formatura foi outro momento de superação, momento que me mostrou que deficiência intelectual tinha quem me diagnosticou, né? Momento de ver que quando Deus põe a mão, quando Deus está no controle, a gente supera, né? E muito gostoso saber disso, muito bom. A minha formatura foi um momento muito marcante na minha vida. Eu não pude pagar, porque era muito caro. Infelizmente as empresas inventam muitas coisas e acabam encarecendo demais as festas de formatura. Então eu não tive como pagar. Eu e algumas pessoas da sala, na verdade. Mas assim, eu aproveitei tudo. Eu aproveitei a festa que deu para eu ir, aproveitei a colação de grau, foi fantástico, foi maravilhoso, né? Pós-formatura, com toda a questão da deficiência, eu estava, por mais que eu me superei, eu estava vivendo falso eu. Por mais que eu consegui vencer, eu acreditava que eu não tinha tanto potencial. Eu acreditava que eu não ia dar conta, essa é a verdade. Eu acreditava que eu tinha potencial, mas que não ia dar conta por causa da cegueira. E aí eu comecei a trabalhar no hospital aqui de Barretos, que até quando eu tive a oportunidade eu até assustei, porque foi muito de repente, né, que veio. Foi muito bom, foram anos maravilhosos também. Eu trabalhei nesse hospital, acho que por volta de 4 anos, por aí. E foi muito bom. Aí depois eu comecei a trabalhar, logo em seguida eu comecei a trabalhar na própria Bavim. Eu até brincava de usuário e passei a ser funcionário. E isso foi muito bom, a Maria Augusta deu essa oportunidade. No primeiro momento como estagiário, né, e no segundo momento, logo assim, não demorou muito tempo, ela já me contratou mesmo, porque viu que o meu trabalho era muito bom. Trabalhei lá, acho que durante 7 anos, foi muito bom, muito produtivo para minha vida, aprendi muito, mas também fui atrás de outros sonhos meus. Dei aula, fui docente no Senac por 6 anos e meio, exerci docência ali, os alunos gostam muito de mim, às vezes eu encontro com eles na rua e confirmo isso a cada encontro que eu tenho. Trabalhei em 2 faculdades dando aula aqui em Barretos e sou sempre convidado pela faculdade, a Unifeb, a dar palestras aqui. Já atuei também em outros contextos, né, clínicos, e hoje eu estou com a minha empresa, que passamos por uma remodelação por causa dessa questão que estamos enfrentando da quarentena. No momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos no mês de maio de 2020, enfrentando um problema gravíssimo de saúde pública e continuando a nossa vida aí, vários desafios, várias lutas, não para por aqui. Vira e mexe eu tenho que lutar contra o meu falso eu, que sempre emerge mostrando que eu não dou conta, mostrando que eu sou incapaz. Um apoio que eu tenho muito grande na minha vida, eu não contei do melhor momento da minha vida. Em 2013, foi quando eu casei com a Camila, né, a moça do artesanato que vocês acompanham, essa loira bonita aí que vocês acompanham aí no canal. Minha esposa. Nós começamos a namorar e nos casamos em 2013. Esse foi o melhor momento da minha vida adulta, porque foi o momento que eu
falei, uau, eu consegui ter o que eu sempre quis, me casar, né? Sempre quis ter uma companheira do meu lado. E isso é muito bom. Muito bom ter o reconhecimento dela, ter tido todo o apoio que ela me dá. Gravação dos vídeos aqui, ela tem sido a minha produtora, né? Então, assim, é muito gratificante. Ela vai dar um oizinho pra vocês no final do vídeo. Né? Não. Ela tá atrás da câmera. Então, pessoal, essa é a minha história. Claro que isso está resumido, claro que tem muitos detalhes pormenores pra gente falar, mas quem sabe aí daqui a um tempo a gente não lança um livro contando a minha biografia. Porque assim, a minha história, na verdade, o propósito de gravar esse vídeo é mostrar pra você que existe esperança. Primeiro ponto, a esperança tem que ser pautada em Deus, porque sem Ele a gente não faz nada. O segundo ponto é pautado em você acreditar em você mesmo. Porque não adianta você acreditar em Deus e não acreditar em você mesmo. Ele não vai descer aqui e empurrar você para você fazer as coisas. Não, você tem que fazer. Você tem que acontecer. Então tudo na minha vida dependeu de mim. Eu fui à luta, eu fui atrás. Ele fez, abriu portas, mas se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse me deparado na frente daquele espelho, da mesma forma que eu, de certa forma, estou me deparando em frente a um espelho com essa câmera, o que aconteceria? Eu não estaria gravando esse vídeo. Então, este sou eu, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Acompanhe os vídeos do nosso canal, se inscreva, toque no sininho das notificações, tá? Esse vídeo ficou longo porque história não tem como a gente contar em 5 minutos. Uma história de vida precisamos de tempo, tanto para contar quanto para escutar. Então senta, né? Espero que você tenha visto esse vídeo até o final e até mais. Até os próximos vídeos.